Olá, boa tarde. O TN começa com um caso de um policial militar atropelado por um ladrão de carro em Vitória. Os militares, eles fizeram um cerco, mas o homem avançou contra eles e acabou baleado. As imagens mostram um criminoso caído perto do veículo roubado. Ele foi baleado na mão e no rosto. Isso aconteceu logo depois do indivíduo ter desobedecido a uma ordem de parada da Polícia Militar, na altura do bairro São Cristóvão, aqui na capital. A PM foi acionada pelo cerco eletrônico. A viatura de São Pedro já estava acompanhando o veículo e eu avistei, fiz o bloqueio pela frente. Nesse momento, meu parceiro, a gente desembarcou, o veículo subiu na calçada para continuar a fuga, atropelou meu parceiro, colidiu com a nossa viatura. Nesse momento, meu parceiro efetuou disparos para poder se defender e cessar a injusta agressão. Baleou o indivíduo que acabou parando o carro cerca de 100 metros depois. Apesar da situação, o soldado atingido teve uma escoriação leve na mão. Um tiro pegou na parte da porta da viatura. Durante a ocorrência, o criminoso atingiu ainda a lateral da viatura com um carro que roubou. Ele foi atendido pelo SAMU. Acredito que se ele tem alguma lesão mais grave, a adrenalina deve estar sentindo alguma coisa, mas com o tempo ele deve acabar sentindo uma dor na perna, que pegou na perna dele quando bateu. A ocorrência começou no bairro Rio Marinho, em Vila Velha. O motorista de aplicativo estava parado na rua, esperando aparecer uma corrida quando foi abordado. Repare que o criminoso coloca a mão na cintura. O motorista só teve tempo de sair do carro levando o celular. O soldado da Polícia Militar foi atendido no local onde tudo aconteceu, ali na altura do bairro São Cristóvão, que fica aqui na capital. Já o bandido foi encaminhado para o Hospital São Lucas, mas ontem à noite mesmo já foi encaminhado aqui para o DPJ de Vitória. O homem que roubou o veículo, apesar de ter cerca de 20 anos apenas, já tem passagens pela polícia. Tem passagem por estelionato e furto também. Pois é, esse homem foi autuado em flagrante pelos crimes de tentativa de homicídio qualificado e também por roubo e já foi levado para o centro de triagem de Viana. Agora um caso que assustou os moradores do Ibis. Um homem baleado e dado como morto ia ser recolhido pela polícia, mas deu um suspiro. Vanusa Santana, que história é essa, minha amiga? Boa tarde para você. Ei, Vitor, muito boa tarde para você, boa tarde para o pessoal que nos acompanha de casa. Uma história de arrepiar, viu? Esse homem foi baleado durante um dos ataques, né? Um ataque que aconteceu ontem ali no finalzinho da tarde, na favelinha do Ibis, essa região que é muito crítica ali, muito insegura, moradores reclamam muito, inclusive. E aí ele foi dado como morto, porque o SAMU chegou ao local, né, fez o primeiro atendimento e atestou a morte desse rapaz. Foi embora e aí a Polícia Civil foi acionada, como é de praxe. Quando os policiais civis e investigadores chegaram no local, eles viram que o homem deu um suspiro, ou seja, o homem ainda estava vivo. Novamente, a ambulância do SAMU foi acionada e então eles retornaram até o local. Ele recebeu os primeiros atendimentos ali e dessa vez o SAMU socorreu o homem para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência em Vitória. Só que, infelizmente, quando ele chegou ao hospital, ele acabou realmente morrendo. Dessa vez, ele morreu realmente. A gente tentou entrar em contato aí com a Secretaria Estadual de Saúde para poder entender um pouquinho melhor o porquê que uma equipe do SAMU teria dado um homem como morto, quando na verdade ele ainda respirava, ainda ele estava vivo, como viram os policiais civis que chegaram lá nessa rua da favelinha do Ibis. E aí até o momento, até o fechamento desse jornal aqui, eles não responderam pra gente. Esse ataque que aconteceu ontem no finalzinho da tarde, também uma outra mulher acabou ferida. Infelizmente, essa mulher também, ela foi socorrida por meios próprios para um hospital ali da região do Ibis mesmo, mas infelizmente ela acabou vindo a morrer também. Ou seja, então, duas mortes, né, registradas nesse ataque que aconteceu ontem ali na favelinha do Ibis. Entretanto, uma história de arrepiar, porque um homem foi dado como morto por paramédicos do SAMU e, na sequência, policiais civis que chegaram ao local para poder fazer ali o atendimento, começar as primeiras investigações, estavam ainda com
com o corpo ali no chão. Na verdade, era o corpo do homem, entretanto, ele estava vivo. E aí, esses paramédicos teriam atestado, então, a morte desse homem, quando, na verdade, esse homem estava vivo. A gente está aqui aguardando ainda um posicionamento oficial da Secretaria de Saúde, que até o momento não chegou para a gente, e a gente fez essa demanda bem cedo, viu, Vitor? Obrigado, então, Vanusa, pelas informações. A gente continua acompanhando esse caso que chama atenção. Inclusive, os moradores relataram um tiroteio na favelinha do Ibis logo cedo hoje, por volta de 7 horas da manhã, mas a polícia não foi acionada. Bom, a polícia identificou a mulher que furtou perfumes em 2 lojas na Serra. Você viu esse caso na última quarta-feira aqui no TN. A mulher, ela entra na loja, distrai a funcionária e, em seguida, ela pega os produtos das prateleiras e coloca na bolsa. O prejuízo foi de pelo menos R$2.000. A suspeita, de 33 anos, compareceu à delegacia após ser intimada. Segundo a polícia, ela morava em Jacaraípe, mas depois do furto, ela teria ido para Vila Velha para não ser presa. Em depoimento, a mulher confessou os crimes, mas não devolveu os produtos furtados. Ela disse que já foram vendidos. Ela foi autuada por furto qualificado. Mas como não havia flagrante, foi liberada para responder o processo em liberdade. Bom, a gente muda de assunto porque amanhã começa o Enem. Só no Espírito Santo são mais de 61 mil inscritos. A expectativa dos candidatos? A gente foi na Serra hoje para conferir um aulão pré-exame para saber como é que eles estão se preparando. Aos 31 anos, Arielle está sentada em uma sala de aula. Ouvidos e olhar atentos às dicas de redação dadas no aulão de graça, oferecido pelo projeto social Solidariedade, Educação e Responsabilidade Social, o SER. Arielle vai tentar o Enem amanhã para voltar à faculdade de Psicologia. Eu vi aqui uma oportunidade de reingressar, né, na minha faculdade que eu tinha iniciado. Como eu sou baiana, eu procurei aqui no Espírito Santo um acolhimento, tive esse acolhimento e agora eu tenho uma esperança aí com essa redação, na verdade com o Enem, de retornar. Como muitos candidatos, ela intensificou os estudos nos últimos dias. Quer ter um bom desempenho na redação nesse domingo. Eu tenho uma dificuldade. Na hora de escrever, na escrita, a impessoalidade, porque eu mergulho muito na história. Então, quando eu me pego, eu já estou falando na primeira pessoa. Então, a redação, ela exige essa impessoalidade aí. E é uma dica aí que o professor já deu ali no iniciozinho da aula. Eu falei, me encontrei aqui. Nesse ano, no estado, 62.147 pessoas se inscreveram para o Exame Nacional do Ensino Médio nas modalidades manual e digital. Mais de 61 mil farão a prova impressa e 845 o exame digital. Arthur, de 17 anos, estudou praticamente o ano inteiro no Projeto SER. Quer conseguir uma boa nota na prova e, assim, conquistar uma vaga na universidade, na área de exatas. Ele confessa que está ansioso para a prova de amanhã. Aulas assim, relaxadas, são muito importantes, eu acho. Que você vê ela sem a preocupação de querer absorver tudo, só por ver. Desse jeito, eu acho que você absorve bem mais. Nesse primeiro dia do Enem, os candidatos terão que responder a 45 questões de linguagem e 45 de ciências humanas e fazer a redação, que vale 1.000 pontos. A dica para o candidato é dormir e se alimentar bem no dia da prova. E, é claro, chegar com antecedência no local do exame. Quem estudou fez tudo que podia até aqui. O dia que antecede a prova é muito importante, então a gente tem que deixar os excessos de lado. Tentar dormir bem, descansar, né? E no dia da prova mesmo, amanhã, no domingo, no dia da prova, se alimentar comidas mais leves, né? Preparar tudo aquilo que ele vai levar para a prova e sair um pouco mais cedo de casa para também não virar meme de internet. A gente não quer isso. Então quer que o aluno chegue lá no horário, então os portões abrem meio-dia, então ele sai um pouco mais cedo de casa, sabendo onde é o local, para não correr risco. É isso aí. Então agora é tentar relaxar e se preparar para amanhã. O ideal, gente, é chegar ao local de prova no máximo ao meio-dia, quando abrem os portões. Eles serão fechados à 13h em ponto. Não esqueça do cartão de confirmação, documento com foto e também a caneta preta de corpo transparente. Boa sorte para todo mundo. E olha só, um ciclista morreu atropelado por uma carreta na BR-101 na Serra.
De acordo com as testemunhas, a vítima, que ainda não tinha sido identificada, teria perdido o controle da bicicleta e caiu na pista na hora em que a carreta passava no local. O homem, que seguia do trabalho para casa no bairro José de Anchieta, morreu na hora. Casos de sequestros relâmpago chamaram a atenção dos capixabas nesses últimos meses. Do ano passado para cá, houve um aumento no número de registros. Todo momento, eu vou te matar, e tinha o mais magrinho, que estava do meu lado com a pistola, toda hora me dando as bicadas na cabeça, eu vou te matar. O relato é de um comerciante de 38 anos, coronhadas na cabeça, ameaças de morte, os braços arranhados. A vítima estava trabalhando nessa lanchonete no bairro São Patrício, no município da Serra, quando foi abordado pelos criminosos. Cerca de 3 indivíduos que a princípio se passaram por clientes, mas logo anunciaram um crime. Eles veio aqui e gastou uns 20 reais de cigarro. Eu encostei o carro, e chegou já junto já. Ele foi deixado entre Serra Sede e Serra Dourada, na rodovia Aldifas Barcelos. Correu para uma área de mata e os criminosos ainda atiraram contra ele. Pegou meu dinheiro, pegou os anel, pegou meu cordão, o relógio, o óculos que já estava no carro. Saiu catando tudo. Depois me deixou no meio dos matos, deu 2 tiros e saiu para me acertar. Segundo dados da Secretaria de Estado de Segurança Pública, aqui no Espírito Santo, esse ano, de janeiro a setembro, 16 casos de extorsão mediante sequestro foram registrados. Para você de casa ter uma noção, no ano passado, em todo o período, em todo o ano de 2021, foram 14 casos, ou seja, 2 a menos. Um dos casos que chamou a atenção foi de uma grávida de 8 meses, que ficou sob a mira de um revólver. Nesse caso, o criminoso agiu sozinho, no bairro Jardim da Penha, em Vitória. As câmeras de vídeo monitoramento registraram o momento em que ele aborda a vítima, que sai de carro, da garagem do prédio onde vive. O criminoso ainda obrigou a mulher a realizar 3 transferências bancárias, um prejuízo de R$3 mil. No mês passado, uma advogada, também em Jardim da Penha, foi vítima. Foi sequestrada por 2 criminosos no momento em que entrava na garagem do prédio. Ela foi obrigada a sacar dinheiro em um caixa eletrônico, ficou em poder dos bandidos por cerca de 2 horas e ainda foi agredida. Os casos mais recentes, infelizmente, só levam a crer que os números desse tipo de crime devem aumentar até o final deste ano. Para ajudar as investigações, mesmo diante do trauma, é essencial que o boletim de ocorrência seja feito. É importante sim gerar ocorrência, é de extrema importância ligar para o 90 após o fato, fazer o registro do boletim, e com esse registro a gente tem fatos na mão, a gente tem dados estatísticos para aí sim poder planejar e estabelecer as melhores estratégias de policiamento na região. E vale também redobrar a atenção na hora de sair e entrar na garagem ou nos prédios em casa. Os mais distraídos são as maiores vítimas. Em Cachoeiro de Itapemirim, no sul do estado, uma moradora encontrou um adolescente morto no quintal de casa. De acordo com a polícia, o jovem de 17 anos foi baleado com 6 tiros. Ele estaria correndo de um rival do tráfico quando foi atingido. Alexandre de Oliveira era da cidade de Alegre e já tinha passagem na polícia por porte ilegal de arma. E olha só, na Serra, um homem foi baleado e morto no bairro Divinópolis. A vítima teria envolvimento com o tráfico de drogas. O crime aconteceu na noite dessa sexta-feira no bairro Divinópolis, na Serra. Luiz Carlos da Silva Júnior, o Carioca, foi morto a tiros na rua Ipatinga. Carioca foi morto com vários tiros. Tudo aconteceu por volta de 9 horas da noite. Testemunhas contaram à polícia que Carioca estava parado justamente aqui, nessa esquina. Quando um homem se aproximou dele, ele sacou a arma e então atirou diversas vezes. Carioca ainda tentou fugir dos disparos, mas não teve jeito. Ele acabou morto aqui, nesse ponto da rua. Depois de efetuar os disparos, o assassino fugiu nessa direção. Peritos da Polícia Civil encontraram diversas perfurações no peito e na cabeça do jovem. De acordo com a polícia, Luiz Carlos tinha envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Divinópolis e teria sido morto por conta da disputa pela liderança do movimento no local. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios da Serra. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados por enquanto. E olha só, 2 suspeitos de matar um motorista de ônibus na frente da esposa grávida foram presos pela polícia.
O crime aconteceu em agosto desse ano, no bairro Aribirim, em Vila Velha. A vítima, David da Silva Melo, era motorista do Transcol e foi assassinado com vários tiros. Na época, a esposa dele, grávida de 9 meses, presenciou o crime. Os 2 suspeitos foram presos após determinação da justiça. Um deles foi encontrado sob efeito de drogas, ali no bairro Dom João Batista, em Vila Velha. As investigações continuam para identificar qual seria a motivação desse crime. E olha só, o TN volta em instantes com um bando flagrado arrombando e furtando uma loja em Vila Velha. E tem ainda a previsão do tempo com alerta de chuva forte. A gente já volta. Loja arrombada no bairro Aribirim, em Vila Velha. Olha só, os 3 homens chegam ao local e arrombam a porta do estabelecimento. Do lado de fora, o comparsa fica de olho na movimentação. Em aproximadamente 8 minutos, o bando sai da loja levando sacolas cheias de mercadorias, além de um aparelho eletrônico. Esse furto aconteceu no bairro Aribirim, em Vila Velha. Informações sobre os suspeitos podem ser passadas à polícia pelo telefone 181. E ontem choveu granizo em Santa Maria de Jetibá. Moradores de pelo menos 3 bairros foram surpreendidos pelo fenômeno que aconteceu por volta das 3h30 da tarde e durou menos de 5 minutos. A prefeitura não chegou a registrar estragos ou pessoas feridas. E olha, para hoje tem alerta de chuvas intensas e ventos fortes, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia. O Incapé também prevê tempo instável com pancadas de chuva nas regiões sul e serrana agora à tarde. Nas outras áreas não há previsão de chuva e o sol na realidade, no céu predomina. Bom, e antes de encerrar o TN2, uma informação. Domingo tem corrida Nota Air 30 anos e teve uma alteração no percurso. A largada será em Vila Velha, no Centro Empresarial Praia da Costa, às 7 da manhã. A chegada é na Praça do Papa, em Vitória. São 7 quilômetros passando por belas paisagens com uma terceira ponte. Uma boa corrida para todos os participantes. Bom, e a gente fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, uma ótima tarde e, é claro, um ótimo final de semana. Tchau!